Começa agora o segundo episódio da série As Faces da Covid-19. Esta é uma produção dos estudantes da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Com 6 episódios, a série é dividida em 2 formatos. O formato em áudio trata sobre como o vírus influenciou e desestabilizou a economia no mundo inteiro, inclusive na Serra Gaúcha. Você confere este formato em freespeech.com.br/rádio. Já a outra parte, em vídeo, você pode acessar no canal da Free Speech TV no YouTube, em youtube.com/freespeechtv. A série fala sobre como a Covid-19 atingiu a saúde pública e também como ela ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes em todo o mundo. No primeiro episódio da série, denominado Economia Abalada, apresentamos como a pandemia atingiu o mundo. Além dos grandes países, o coronavírus afetou toda a economia, prejudicando também os pequenos municípios. Já neste segundo episódio, vamos abordar como a pandemia prejudicou financeiramente a vida das pessoas. Com diversas transformações e muita incerteza, o poder público em diferentes esferas precisou agir. As Faces da Covid-19, uma produção dos alunos da disciplina de Telejornalismo e Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Março de 2020. A estudante de Direito da UX, Yasmin Albuquerque, está em busca de diversos documentos pessoais. A jovem visa começar um estágio na Justiça Eleitoral de Farroupilha. Porém, com o início da pandemia no Brasil, todos os seus planos mudam. Sem a possibilidade de começar a estagiar, ela ficou mais de um mês sem receber o salário. O drama seguiu até a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600. Sem ter outra opção, a jovem precisou recorrer ao programa federal para voltar a ter uma renda. No final de fevereiro, eu fiz uma prova para um estágio e eu acabei passando. Porém, nesse meio tempo de conseguir a documentação e iniciar o contrato, acabou fechando tudo por conta da pandemia, inclusive o local onde eu ia estagiar, e eu não consegui iniciar o contrato. Então eu fiquei algum tempo em casa e aí eu decidi me cadastrar no auxílio emergencial porque eu não estava tendo nenhuma fonte de renda. Ainda segundo a jovem, o auxílio emergencial foi importante para ela e para muitas outras famílias. Eu vejo o auxílio emergencial como uma das medidas mais assertivas em tempos de pandemia, porque muitas pessoas perderam seus empregos ou se não tiveram sua carga horária de trabalho reduzida e com isso seu salário também. O auxílio emergencial, programa que Yasmin se inscreveu, foi criado pelo governo federal e instituído em abril. Desde então, mais de 228 bilhões de reais já foram liberados para quem solicitou. Esses valores equivalem a 7,62% dos gastos públicos da União em 2020. Quem também precisou solicitar o auxílio emergencial foi a auxiliar de marketing Brenda Soares Rodrigues. Moradora de Caxias do Sul, ela trabalhava há 2 anos na Progás. Por conta da pandemia, a empresa de equipamentos gastronômicos precisou demitir alguns funcionários. Entre eles estava a Brenda. Não sei quantas pessoas foram demitidas, mas grande parte da empresa, quase todas as pessoas em grupo de risco, pessoas mais idosas que trabalhavam foram demitidas. Pessoas que faziam anos que trabalhavam na empresa foram demitidas por serem grupo de risco e não poder ficar na empresa, né? Brenda revela também que mesmo sem um emprego, não passaria dificuldades por conta de ainda morar com os pais. Fiquei de boa em relação ao meu psicológico porque eu moro com meus pais, então eu não passaria necessidade caso eu ficasse algum tempo desempregada. Conforme o FGTAS Cine de Caxias do Sul, a taxa de desemprego no município cresceu durante a pandemia. O local, que faz a intermediação entre a mão de obra e as empresas, percebeu um aumento significativo no número de desempregados. O coordenador do local, Maurício Justo Adamati, informa que antes da pandemia, o número de admissões era maior que o de demissões. Nós tínhamos um total de admissão em janeiro de 5.853 e um desligamento de 5.255. Nós tínhamos um saldo total de 598.
Depois nós tínhamos em fevereiro um total de 7.605 admissões e um desligamento de 5.538, com 2.067 de saldo positivo. Então nós percebemos que nós estávamos o quê? Numa crescente, né? Em fevereiro, e nós já tínhamos um prognóstico para vir março mais crescente. Então o que acontece? Vem uma pandemia. Nessa pandemia, há-se um problema muito sério, que é o quê? O empresário ele começa a ter o quê? Uma retração, onde ele precisa enxergar como é que vai estar o mercado para o futuro. Então nisso se há um início de pensamentos de o que fazer para conter esse prejuízo, né? Então eles já vinham adquirindo informações de enfrentando a Covid mais séria, então eles já tomaram algumas providências, né? Então nós já temos março com um número de 5.396, com demissões de 6.141, já ficamos negativo de 745. E aí por diante começa a gerar a pandemia. Maurício cita que após 6 meses de pandemia, o número de desempregados se tornou maior que o de admissões. Mas a gente fica então com desligamento de 45 mil pessoas, né? E com o número de admissão de 39.320. Esse é o nosso saldo atual hoje em Caxias do Sul. Além dos trabalhadores, as empresas do setor privado também foram prejudicadas. Diversos empresários precisaram fechar seus empreendimentos ou buscar apoio do governo. Esse foi o caso da comerciante Franciele Ferro da Alpisol. Ela precisou fechar as portas do restaurante da família em Caxias do Sul. O sentimento que a gente teve para realizar esse ato não foi fácil, porque o restaurante, o Colina Grill em si, fazia 24 anos que estava ali. Ele foi fundado pela minha família, enfim, pelos meus avós. E todos que tomaram essa decisão são da família. Então, para nós, além de fechar um empreendimento, de fechar onde a gente trabalhava, enfim, teve essa decisão por parte do coração também, sabe? Porque, pessoalmente, eu cresci ali dentro. Eu passava mais tempo ali com a minha família do que em qualquer outro lugar. Uma das propostas para que as empresas pudessem resistir à pandemia foi o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Criado pelo governo federal, o programa oferece medidas trabalhistas para enfrentamento do coronavírus. Ele possibilita acordos entre trabalhadores e empregados. Entre as situações para acordo está a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Além disso, também há a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Franciele cita que eles participaram destes programas de ajuda oferecidos pelo governo, mas mesmo assim não foi possível continuar com o restaurante aberto. Mas como tiveram todos os outros fatores que influenciaram na decisão, talvez só esses programas do governo não fossem suficientes para que a gente continuasse com o restaurante. Talvez eles fossem suficientes para a gente continuar assim, porém, como existiram fatores que a gente já vinha pensando em fechar, encerrar as atividades, enfim, não foi o que nos motivou a ficar mais tempo. A gente acelerou o processo do fechamento devido à pandemia também. Segundo o Ministério do Trabalho, até o momento foram celebrados mais de 19 milhões de acordos. Ainda conforme o Ministério, mais de 1.400.000 de empregadores estão participando. Já em relação aos trabalhadores, mais de 9.800.000 aceitaram os acordos. Para diversos especialistas, esse programa foi muito importante para a continuidade do trabalho em milhares de empresas. No próximo e último episódio da série As Faces da Covid-19, vamos apresentar histórias de gaúchos que superaram a crise, tornando seus empreendimentos cases de sucesso. Mas não se esqueça de assistir também As Faces da Covid-19, em formato audiovisual. Nesse formato, a série trata sobre os desafios enfrentados pela saúde pública local. Ela está disponível no canal da Free Speech TV no YouTube, em youtube.com/freespeechtv. Esta série é uma produção dos acadêmicos da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo do curso de Jornalismo da UFS. Na produção, Greta Camassola e Rodrigo Couto. As locuções são de Ana Caroline Tavares e Luciano Weber. Edição e direção, Luciano Weber. Supervisão do professor Marcel Bocchese. Segundo semestre de 2020. Confira este e demais episódios em freespeech.com.br. Universidade de Caxias do Sul.